Caros amigos, o mercado não está fácil. Não está fácil não é porque não estejamos satisfeitos com os nossos portfólios, mas eu sei que há muita gente, eu inclusive, que gostaríamos de entrar no mercado e ele de facto não nos está a dar uma oportunidade há várias semanas. Porém, podemos estar aqui perante uma última oportunidade, na minha opinião, antes do mercado entrar no bull market mais efetivo. Isto pode estar relacionado com o último ataque que está a ser cozinhado nos Estados Unidos ao nível das criptomoedas. Vamos ouvir o episódio, tem aqui muitas notícias interessantes para vocês, eu acho que vocês vão mesmo gostar. Vou também falar sobre Solana, vou também falar sobre Cardano, vou também falar sobre Matic. Temos aqui uma série de aspectos que eu acho que vocês vão achar interessantes. Vamos a isso, malta. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É verdade, é domingo, estou aqui convosco, tal como estive convosco durante todo o bear market. Nem toda a gente esteve aqui presente com os seus subscritores durante o bear market, porque não é uma altura fácil. Portanto, se precisas deste tipo de esforço e dedicação, agradeço que coloques um gosto, que comentes, que ajudes o canal a crescer, que dês o teu agradecimento, digamos assim ficamos esta troca que eu acho que é perfeitamente justa. Vamos então avançar e temos muitas notícias. Ora bem, houve notícias recentes nos Estados Unidos que estão ligados com declarações que a senhora Elizabeth Warren prestou no Senado e que envolveu o senhor Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, como vocês sabem, aquele banco, hoje a gente chama-lhe o banco do demo, não é? Pronto, e eu acho que estas declarações são bastante interessantes e já passo a explicar porquê, mas para já vamos ouvir. Today's terrorists have a new way to get around the Bank Secrecy Act, cryptocurrency. Last year, an estimated $20 billion in illicit crypto transactions funded every kind of dangerous criminal. North Korea has funded at least half its missile program, including nuclear weapons, using the proceeds of crypto crime. And Israeli officials have confirmed that Hamas received millions of dollars through crypto transactions, including, quote, large sums from Iran. Mr. Dimon, you've been CEO of JP Morgan for almost 2 decades. Can you explain why crypto is such an attractive financial tool for terrorists, drug traffickers, and rogue nations? I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have been built up over many years, know your customers, sanctions, OFAC, they can bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Se uma pessoa acabasse de chegar às criptomoedas e ouvisse isto e dizer, caraças, isto aqui é coisas do demo, não é? Isto aqui, as criptomoedas é só maus da fita. Pronto, felizmente nós já andamos aqui há algum tempo e já conseguimos ler nas entrelinhas. Reparem bem que a pergunta foi claramente inclinada para depois ele argumentar a dizer que de facto as criptomoedas são efetivamente más. E chegando ao ponto de dizer que se fosse governo, o CEO da JP Morgan simplesmente fechava as criptomoedas. JP Morgan já deu notícias pró-cripto, já deu notícias contra as criptomoedas, mas é muito interessante ver alguém que defende o centralismo, alguém que defende a CBDCs, alguém que defende o sistema bancário, alguém que defende este sistema, isto parece-me uma campanha política, mas não é, mas um bocadinho repressivo para com as pessoas, tenha este tipo de discurso. Portanto, não nos surpreende, como é óbvio. Agora, reparem bem de onde é que vêm estas opiniões. Reparem o calibre. Por exemplo, o banco, o JP Morgan, já foi multado em 35 bilhões de dólares. Reparem, 35 bilhões de dólares. Aqueles que estavam a dizer que, de facto, as criptomoedas eram as coisas más. Desde investimentos enganosos em CDO, desde conduta anticompetitiva entre os municipais, desde abuso de execução hipotecária e assinatura robótica, desde abuso a nível de declarações falsas sobre hipotecas, execuções hipotecárias impróprias, escândalo do comércio de eletricidade, práticas ilegais de cartão de crédito, a baleia de Londres, que foi um evento que aconteceu há uns anos atrás, as multas de Fannie e Freddie, que também foi outro evento que aconteceu há uns anos atrás, títulos hipotecários institucionais, a grande problema de hipotecas tóxicas, etc, etc, etc. São 35 bilhões de dólares. Agora reparem, a senhora, até me esqueci do nome dela, a senhora Elizabeth Warren, reparem bem, pelos vistos ela foi apanhada numa coisa que, pronto,
Enfim, não surpreende também, que é preparar as questões e preparar as respostas. Reparem bem neste tweet que aqui está no X. All right, a bombshell report tonight about how Elizabeth Warren, Senator Elizabeth Warren, and her office coordinated testimony with the Security and Exchange Commission ahead of a Senate hearing. The Heritage Foundation Oversight Project, of which I'm associated, through a FOIA request, obtained emails from Warren's office to the office of Chairman Gary Gensler 2 days before his Senate testimony back in September of 2021. The email from Warren's economic policy advisor includes a list of questions. Get this, a list of questions that Senator Warren planned to ask, along with suggested answers for the chairman of the SEC. The advisor also wrote, quote, "Let me know if you're okay with the questions as currently written." 2 days later, she sent a follow-up, quote, "Let me know if it's looking like the chair has any issue with the framing of the questions. Definitely don't want to put him in a tough spot," end quote. And it appears the chairman didn't have any issue with these questions because Senator Warren asked almost verbatim from the email. Check this out. Chair Gensler, advocates say crypto markets are all about financial inclusion, but the people who are most economically vulnerable are the ones who are most likely to have to withdraw their money the fastest when the market drops. Does this sound like the path to financial inclusion to you? Bonito, não é? Eu acho que não é preciso dizer muito mais. A partir do momento que temos uma senadora, por acaso é democrata, a mandar e-mails em 2021 com as questões que vai fazer, a partir do momento que também temos o responsável pela SEC, que é apenas e só o responsável, digamos assim, pela segurança financeira das pessoas e para impedir que as más práticas aconteçam, e que há um cozinhado ao nível de perguntas e respostas, nós estamos perfeitamente esclarecidos sobre a campanha que está aqui a existir nos Estados Unidos para com as criptomoedas por uma faixa, não é? Por uma secção de democratas que tentam proteger do mais possível aquilo que lhes é tão bem precioso, que é tão querido, que é exatamente o sistema tradicional financeiro. Meus amigos, têm os dias contados, não pensem que vão vingar, porque isto é imparável, as criptomoedas, e não são. Se a China não conseguiu, nos Estados Unidos também não vão conseguir. Mas pronto, era para vocês perceberem bem que este último ataque pode estar a ser preparado, depois daquilo que foi dito também pelo senhor JP Morgan, e pode envolver Tether, ok? Tether ainda não esteve aqui ao barulho, atenção que eu não tenho nenhum passarinho que me disse, nada. Isto é apenas uma sequência de lógica de pensamento que eu estou aqui a trazer. Não citem isto como certezas absolutas, porque não são, ok? Reparem, o valor de mercado de Tether atingiu 90 bilhões de dólares. Portanto, Tether está a ter imenso lucro. Está a capitalizar o mercado, a sua capitalização de mercado aumentou cerca de 6%, levando o crescimento acumulado do ano para mais de 35%. Todo o Tether que existe, um USDT, foi retirado de onde? Foi retirado do sistema fiduciário. Foi tirado do dólar. É um ataque direto ao dólar. Portanto, não se admirem. Eu, pelo menos, não ia ficar surpreendido se houvesse um ataque final a Tether, ok? E depois reparem bem o que diz, que publica aqui o Coinbrewer, e diz muito bem. Pronto, isto aqui está em inglês, portanto, USDT issued Tether has announced that it has expanded the scope of its compliance with OFAC sanctions. Ou seja, Tether neste momento está a tentar ir ao encontro das exigências das autoridades para não haver grandes problemas, porque está relacionado também com financiamento, ou melhor, certas carteiras que foram encontradas por terroristas que tinham de facto o USDT, então eles estão a tentar, na sequência, acho eu, das últimas declarações que nós tivemos a ouvir, mostrar que estão a fazer de tudo para que estejam dentro da lei, que as coisas estejam efetivamente a correr bem. É um bocadinho estranho neste momento Tether estar a publicar esta publicação na sequência daquilo que acabou de ser também mostrado neste episódio. Mas pronto, é o que eu digo, é um bocadinho teoria da conspiração, assumo, mas epá, já nada me surpreende nos Estados Unidos depois de tudo aquilo que eu tenho ouvido nestes últimos meses.
Avancemos então para outras notícias e temos novidades ao nível do setor tradicional. Portanto, nos Estados Unidos nós tivemos uma redução ao nível do desemprego, ou seja, passou de 3,9% e a previsão era 3,9%, passou para 3,7%. Ao nível do número de empregos também, retirando a indústria agrícola, também passou de 180 mil para 199 mil e estava anteriormente em 150 mil. Peço desculpa, a previsão era 180 mil, estava em 150 mil, isso é que é. E o número de pagamento por hora também passou de 0,2 para 0,4, sendo a previsão 0,3. Ao nível dos Initial Jobless Claims também reduziu, que é efetivamente bom, passou de 222 mil para 220 mil. Anteriormente era 219 mil. E isto o que é que pode indiciar? Ou seja, se nós temos o emprego a aumentar, as pessoas, obviamente, a ganharem mais à hora, e se nós tivermos uma redução efetiva da inflação, significa que as coisas estão de facto a correr bem. O grande problema é se a inflação começar a subir, ou seja, a previsão é 3,1%, nós anteriormente tivemos 3,2%, vai ser muito importante as notícias de terça-feira, porque se de facto a inflação estiver a diminuir e, por exemplo, o emprego estiver a aumentar, eu acho que são efetivamente boas notícias para a economia e que podemos estar no bom caminho para dizer que o pior já passou. Agora, porém, se nós tivermos a inflação a aumentar, com o emprego a aumentar, significa que o consumo está a aumentar e isso de facto vai criar mais pressão no FED para não diminuir as taxas de juros e quiçá mais tarde até aumentar se de facto a inflação ficar descontrolada. A previsão para já, no dia 13 de dezembro, é que as taxas, o mercado está a apontar que as taxas permaneçam exatamente como estão e ao nível do espaço temporal subconsequente, estamos a falar em 31 de janeiro, também 93% ficar igual, e só em março é que podemos começar a ter uma ligeira retração das taxas de juros. Não sei, vamos ver. Mais novidades ao nível de Bitcoin e o seu spot, o seu ETF em spot. Portanto, a Fidelity e a SEC continuam a discutir, portanto, está claramente em cima da mesa este assunto. Reuters diz mesmo que o ETF de Bitcoin spot pode ser aprovado em breve. As discussões entre o regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos e gestores de ativos que buscam listar ETFs de Bitcoin avançaram para detalhes técnicos essenciais, indicando que a agência pode em breve aprovar os produtos. Lembro que já são 13 as empresas que estão neste momento a fazer pedidos de ETFs em spot para Bitcoin e é mesmo muito significativo. Também dizer que Solana pode entrar na festa dos ETFs, ou seja, há uma previsão de um relatório da VanEck que aponta que Solana em 2024 pode ser de facto alvo de um pedido de ETF por parte das diferentes instituições. Os analistas esperam então que Solana se torne um dos 3 principais blockchains por capitalização do mercado, valor bloqueado TVL e usuários ativos nos próximos 2 anos. No relatório da VanEck também previu que oráculos de preços como a Pyth de Solana poderão liderar o mercado, nomeadamente ultrapassando Chainlink, ou pelo menos atacando a Chainlink, que é a líder ao nível dos oráculos. O TVL de Solana registrou também um crescimento robusto este ano, subindo mais de 160% no mês passado para quase 860 milhões de dólares, de acordo com os dados do DeFi Lama. Ou seja, Solana tem justificado um possível interesse de grandes investidores e de grandes instituições. É claro que não acredito que Solana seja já feito o pedido para um ETF antes de ser aprovado o ETF para Bitcoin e mesmo até, quiçá, em Ethereum. Mas é verdade que Solana tem estado nas bocas do mundo. O volume ao nível do trading em Solana para a aquisição de NFTs está claramente a ganhar terreno, eclipsou mesmo Ethereum e temos também o Total Transfer Amount Between Exchanges a apostar claramente em Solana. Estamos a ver uma migração de uma parte, obviamente, de Ethereum, Arbitrum, Optimism a converter-se para Solana. Portanto, é mais rápida e efetivamente é uma mais-valia que, por exemplo, Ethereum, as taxas são muito altas, como nós sabemos. Também dizer que ao nível de menções por narrativa, Solana está neste momento em destaque. O seu ecossistema está a ter 105 menções diárias, o Gaming 70, o RWA 63 e a inteligência artificial cerca de 63 também. Aliás, a sua memecoin principal, a Bonk, subiu cerca de 7.000% e há quem diga, já há rumores que a Coinbase pode mesmo estar a listar a Bonk no seu ativo, na sua plataforma. Agora, atenção,
Não vamos dizer que Solana já está igual a Ethereum. Não é verdade, ok? Reparem bem, ao nível do TVL a diferença é abissal, como vocês podem constatar aqui no gráfico. Ou seja, neste momento nós estamos com 28 bilhões de dólares em Ethereum, enquanto que Solana temos 703 milhões de dólares. Ou seja, vamos colocar isto com uma perspectiva, não vamos ter aqui um Ethereum killer, seguramente. Estamos apenas a ver o crescimento, de facto, de Solana, mas Ethereum continua a ser a segunda principal moeda do mercado e vai continuar a ser, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. Mas existe muito interesse, reparem, e um dos fatores que está a contribuir a isso foi aquilo que aconteceu com o airdrop de G2. Reparem, foram 225 milhões de dólares atribuídos aos seus utilizadores, foram com cerca de 10 mil pessoas que receberam, acho eu, estes 225 milhões de dólares. Foram quantias muito significativas, reparem, e G2 é como se fosse, é como Lido está para Ethereum, ou seja, é para fazer o staking de Solana. E esta ideia deste airdrop está, de facto, há pessoas que se especializam nisto, no farming, nos airdrops, é preciso ter, de facto, muito tempo para isto e muitos conhecimentos, mas um tutorial que podem ver, por exemplo, aqui o Sr. Miles Dutcher, ele deixou um tutorial muito interessante como fazer, como obter airdrops, ou candidatarem-se a airdrops no ecossistema Solana, que é o ecossistema da moda, digamos assim, e vocês, se quiserem, também acompanhem para ficarem a saber. Mas é tão interessante isto dos airdrops que, por exemplo, vocês podem ter diferentes carteiras, e diferentes carteiras significa que vocês têm que ter uma VPN, porque o vosso IP não pode ser semelhante, porque eles obviamente assim vão saber que é a mesma pessoa com diferentes carteiras, e eles obviamente vão impedir isso. Portanto, se estás interessado estás protegido, estás interessado também a ganhar dinheiro de uma forma gratuita em airdrops, recomendo também que uses a NordVPN, que é a VPN que apoia aqui o AlexCrypt. Tens direito a 4 meses gratuitos, é por menos de $3, reparem, é uma promoção de Natal que eles têm de aproveitar, e tens uma garantia de reembolso de 30 dias, além de que também podes utilizar em 6 dispositivos. Portanto, é mesmo uma mais-valia, recomendo vivamente. Aliás, vocês já sabem que eu estou a utilizar a NordVPN, bem como o guardar também as palavras-passe, eu também utilizo da parte da NordVPN. Bem, vamos então avançar para outras moedas, para outras notícias que também são outras moedas. Cardano está de facto em alta. Eu estive à procura porque é que Cardano estaria em alta. E não houve grandes motivos, sinceramente, para justificar aquela subida. Eu acho que um dos principais motivos é que Cardano está a sair de uma tendência de baixa, como vocês podem ver aqui. Aliás, a semelhança com o ciclo de 2019-2020 é evidente. Portanto, temos o breakout estrutural, como aconteceu também agora, nesta fase. Se tivermos um duplo fundo, tivemos um breakout do alto anterior, e agora estamos numa resistência, como nós tivemos também em 2018, 2019, 2020, e estamos nessa resistência também. Portanto, se tivermos uma retração agora e se formos à linha aqui de suporte, é extraordinário, porque significa que estamos a repetir na íntegra o que aconteceu no ciclo de 2018-2021, ok? Vamos lá ver se assim acontece. Também outra notícia que está muito boa, muito bem, é a AVAX. A AVAX recuperou muitíssimo bem. Aliás, o meu indicador mostra uma excelente zona de entrada para short e uma excelente zona aqui de entrada para long, e nós podemos ver claramente que conquistamos a VWMA, estamos a conquistar as Moving Average. Também fizemos uma Bull Flag, aqui 2 semaninhas de pausa, que é sempre bom, e disparou logo de seguida. Evidentemente que esta narrativa de estar centralizado em Bitcoin e depois ir para as altcoins é evidente, e nós podemos estar a assistir também a esta rotação de capital. E também assistimos isso, por exemplo, em Polkadot. Polkadot também quebrou a sua tendência de descida mais recente e está neste momento numa fase de resistência. Tivemos, reparem bem aqui, breakout, retest e nova subida. E há quem diga mesmo, aliás, eu sou um deles, seguramente viram o meu último episódio, eu sou um deles, que nós temos que estar de olho na dominância de Bitcoin para convertermos BTC em altcoins, se é esse o vosso plano. Atenção, isto não é para todos, mas reparem, já começam a surgir notícias que a dominância de Bitcoin pode estar a chegar a um topo e que pode ser interessante começar a fazer essa conversão, que já vimos aqui nesta notícia. E também temos aqui este post do Sr. Yodha, que mostra exatamente esses momentos do que é uma alt season, ou seja, quando nós temos a dominância de BTC a cair. E reparem, também aqui o Michael Van Pop apresenta um post muito interessante, que quando nós chegamos aqui a 3-8 meses antes do halving, que é a melhor altura para converter
para altcoins. Não sei se a história se vai repetir ou não, mas Ethereum e também, obviamente, as restantes altcoins pode começar a ser uma boa aposta numa perspectiva de médio, longo prazo. Isto não é aconselhamento financeiro, seguramente. Aliás, vocês podem constatar exatamente o que está a acontecer ao nível dos pares BTC. Reparem, Polkadot está pela primeira vez a fazer aqui um baixo mais alto e neste momento está a atacar a resistência. Ou seja, nós ainda não saímos desta tendência de descida, mas nós estamos a começar a conquistar a VWMA, apesar de se calhar ainda é um bocadinho cedo, até pela inclinação que ela neste momento está a ter. Reparem o que é que está a acontecer com Cardano. Está a repetir exatamente o outro ciclo. Reparem, eu já vos tinha trazido este gráfico aqui, linha de suporte aqui a amarelo, linha de tendência de descida também bem vincada. Esta era uma zona excelente para acumular altcoin com BTC. E nós passámos exatamente essa fase ali em julho, agosto, setembro e outubro de 2023 e agora temos o breakout e nova subida. Portanto, começa a ser interessante migrar alguma de parte do nosso capital de BTC para Matic, apesar de não termos confirmações. Matic também, eu disse Matic, mas era para altcoins. Reparem, Matic também está no fundo do seu canal paralelo e se por acaso arrancar daqui, nós estamos a falar de cerca de 247% relativamente ao ganho de Bitcoin. Isto é efetivamente muito interessante. Reparem o que é que está a acontecer ao nível do Total 3. O Total 3 está-nos a mostrar um breakout de uma estrutura de consolidação de 2 anos e mais uma vez, reparem aqui o meu indicador, aquilo que mostra claramente. Perdemos aqui o suporte da VWMA, depois fizemos um bearish retest, caímos abaixo também das moving average e a partir daí bear market e depois começámos a ganhar posição aqui neste canal paralelo até que finalmente quebramos este canal paralelo e já tivemos um sinal de long aqui no indicador. Isto podem ter acesso no meu Alex Crypto Premium. Portanto, está muito interessante neste momento para as altcoins, mas é preciso ter cuidado porque o mercado está efetivamente muito esticado. Evidentemente, com isso, a rede Ethereum está cada vez mais cara e não está mesmo barata. Na nossa sala mais degen, nós vamos operar em small caps, micro caps, e está muito difícil operar neste momento porque as taxas são muito altas. Pagar $70, $100, $50 por uma transferência é ridículo, principalmente para pessoas que não investem aos milhares, não é? Quer dizer, investem com algumas dezenas ou algumas centenas nestes criptoativos. Portanto, reparem o que está a acontecer também ao nível do burnout do supply de Ethereum. Neste momento está a cair, portanto o burn está a aumentar, peço desculpa, e está neste momento deflacionária novamente, ou melhor, continua a ser deflacionária, mas tínhamos aqui uma ligeira subida e agora voltou novamente a cair. E esta tendência de descida ao nível do supply de Ethereum vai obviamente agravar-se com o bull market, porque quanto maior a pressão ao nível da plataforma, da blockchain, seguramente que vamos ter então um supply de Ethereum a baixar. A inflação a ser deflacionário, que é efetivamente bom para o preço. Aliás, Ethereum está neste momento a pôr a cabecinha de fora deste Rising Wedge, o que era efetivamente bom nós quebrarmos este Rising Wedge para cima, que é uma estrutura bearish. Vamos lá ver se de facto conseguimos, mas está esticado. Reparem, 1, 2, 3, 4... Bull flat, vou contar como vale 5, 6, 7, 8 semanas praticamente consecutivas a verde. Isto de facto significa que o mercado está muito, muito esticado. É preciso ter alguma prudência nesta fase. Aliás, há quem aponte um fractal que aconteceu aqui em 2019. Reparem bem que nós tivemos aquela subida muito expressiva e depois uma retração que pode ser durante semanas ou meses. E eu vou dar como válido este cenário se nós tivermos uma rejeição do ETF. Eu acho que sim. Eu acho que se nós tivermos uma rejeição do ETF, nós vamos ter uma queda muito expressiva do mercado, o que pode ser chato para os nossos portfólios, mas meus amigos, é uma excelente oportunidade para adquirir, porque vocês sabem que os ETFs vão ser aprovados mais cedo ou mais tarde. Outro alerta neste momento que vos trago é exatamente ao nível do funding rate, está elevado, como vocês podem ver, está tudo aqui a amarelo, portanto é preciso, quando o mercado fica muito inflacionado, qualquer liquidação pode levar a uma cascata de liquidações, de levar a um movimento muito expressivo. Portanto, quem está em futuros, muita atenção àquilo que está a acontecer ao nível do funding rate, está elevado, significa que o leverage também está elevado. Também dizer que ao nível de interesse institucional que está em máximos, portanto, reparem, o CME é o primeiro neste momento ao nível do Open Interest, a nível de futuros Open Interest, acima da Binance, que também é sinal que os institucionais estão claramente a apostar
neste mercado. Outro indicador muito interessante é este. Estamos a falar aqui ao nível deste, estamos a chegar a uma zona de extrema volatilidade e sempre que nós atingimos esta zona aqui dos 91.23 significou um topo local ou mesmo o topo do bull market. Portanto, é muita atenção com aquilo que está a acontecer. Acho que é factual, o mercado está muito quente e temos de ter, de facto, muito cuidado com novos investimentos. Até porque, reparem, se nós olharmos para aqui, estamos claramente a chegar à resistência mais importante nesta zona aqui do preço, portanto, a zona dos 46, 47, 48 mil dólares, e temos um CME Gap, que muita gente anda a falar aqui na zona aqui dos 40 mil que foi criado e que, por norma, vocês sabem, os CME Gaps são fechados. O mais recente, o outro mais significativo é a zona aqui dos 20 mil dólares. Acho que ninguém está à espera de uma queda a este valor, mas nunca podemos colocar essa situação de parte. E depois temos outros bem mais cá abaixo e o mais significativo é a zona aqui dos 9 mil dólares. Eu dá-me vontade de dizer que isto nunca vai ser fechado, não é? Mas não sei, não vou pôr, claro, as minhas mãos no fogo porque isto é cripto e ninguém adivinha o futuro. Também dizer que Cardano pode nos estar a dar um sinal que o mercado está esticado. E porquê? Porque, por norma, quando nós temos um Cardano a ser transacionado ao nível deste site do Sentiment, que mostra que está claramente o interesse ao nível das sardinhas, vamos chamar assim sardinhas, significa que podemos estar a atingir um topo. Reparem, o aumento da conversa social em Cardano aumentou bastante e muitas vezes anuncia um período de realização de lucros. O histórico de Cardano sugere que quando o envolvimento social aumenta, muitas vezes leva a correções abruptas do mercado. A tendência tem sido consistente. ADA experimenta um aumento na atenção do mercado e social, que é rapidamente seguido por uma liquidação à medida que os traders realizam lucros, resultando em rápidas quedas de preços. Portanto, se calhar Cardano pode estar aqui a dar uma dica que eu pessoalmente não sabia e fica aqui a informação para vocês. Uma coisa é certa, independentemente daquilo que vai acontecer no curto, médio prazo, a tendência é clara, estamos em máximos históricos ao nível da adoção, porque nunca tivemos tantas carteiras abertas com mais de 100 dólares em BTC. Portanto, o futuro eu acho que está traçado. Se o mercado nos der a oportunidade, eu acho que é de aproveitarmos, sinceramente, até prova em contrário. Meus amigos, espero que tenham gostado. Coloquem aquele gosto, coloquem aquele like, comentem, partilhem, que a gerência agradece. Tchau, tchau.